Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar aqui mais uma videoaula, que será na disciplina de Ciências, assunto o sistema locomotor. E já de início, faço uma pergunta para vocês, que é o seguinte: quantos tipos de movimentos você consegue fazer com o seu corpo? E aí, vai pensando em quantos tipos de movimentos você consegue fazer. São diversos movimentos, não é verdade? E esses movimentos, né, que nós conseguimos realizar com o nosso corpo são graças, tá, ao sistema locomotor. Então, o sistema locomotor é o responsável pelos movimentos do corpo. Ele é formado por ossos, músculos e articulações. Então, para não esquecer, qual é o sistema responsável pelos movimentos do corpo? É o sistema locomotor. E ele é formado para não esquecer, por ossos, músculos e articulações, tá? Quando falamos de ossos, principalmente do corpo humano, então a gente já imagina que nós, seres humanos, temos diversos ossos, na verdade, temos muitos ossos. Então, o conjunto de ossos do nosso corpo forma o esqueleto, né? O famoso esqueleto, certo? Então, vamos aqui adiante. O maior osso do corpo humano é o fêmur. O fêmur, crianças, ele fica localizado na coxa, tá? E vamos ver aqui qual é a função dos ossos. Os ossos protegem os órgãos internos, tá? Eles têm essa função de proteger os ossos internos, além de participar com os músculos e as articulações dos movimentos do corpo, tá? Para não esquecer aqui, o que é que devemos manter em mente? Que o maior osso do corpo humano é o fêmur, localizado na coxa. E os ossos, eles protegem os órgãos internos e participam também, né, dos movimentos do corpo, em conjunto com os músculos e com as articulações. Articulações. Crianças, um osso é ligado a outro osso, não é verdade? Tenta imaginar aí o esqueleto humano. Um osso não é ligado a um osso? Então, esse ligamento, crianças, quem faz é as articulações. Então, um osso é ligado a outro osso devido às articulações. E sobre as articulações, aí diz o seguinte: algumas, como a das mãos, olha aqui as mãos, eu quero até que vocês peguem nas mãos de vocês, dos braços e dos joelhos, fazem movimentos amplos. São chamadas de quê? Articulações móveis. Crianças, podemos fazer diversos movimentos com as mãos, não é verdade? Movimentos amplos. Então, por isso, são chamados de quê? De articulações móveis. Coloquem isso na cabeça de vocês, que algumas articulações, como a das mãos, dos braços e dos joelhos, eles fazem movimentos amplos. E se uma articulação faz movimentos amplos, então são chamados de quê? De articulações móveis. Entendido? Outras, como as que ligam os ossos do crânio, são o quê? Imóveis. Por que são imóveis, tia Hortência? Porque não fazem movimentos, tá? Então, por isso são imóveis, tá? Próximo. Há ainda algumas articulações semimóveis, como as da coluna vertebral, que fazem movimentos pequenos. Então, é o seguinte: a partir do momento que eu tenho uma articulação que faz movimentos amplos, como a das mãos, dos braços e dos joelhos, é chamado de quê? Articulações móveis, tá? Outras, como as que ligam os ossos do crânio,
são chamadas de imóveis. Por quê? Porque não realizam em movimentos, então são imóveis. E há algumas articulações que elas fazem sim movimentos, mas não são amplos, são movimentos pequenos, como no caso da nossa coluna, não é verdade? Conseguimos fazer amplos movimentos com a nossa coluna? Não, conseguimos fazer movimentos sim, mas são movimentos pequenos. Então, justamente por ser movimentos pequenos, recebe o nome de articulações semimóveis, tá? Eu espero que tenha ficado entendido essa parte, beleza? Então, vamos continuar aqui. Olha aqui, essa aqui é uma imagem que tem no livro de vocês, né? Que tem um esqueleto humano. Aí vamos começar ali de cima. O crânio, observe o crânio. O crânio, nós conseguimos fazer movimento com ele, né? Então, há articulações imóveis, certo? Verifiquem aí a coluna vertebral. A coluna vertebral, o que foi que a gente viu? Que é uma articulação semi-móvel, tá? Aí tem até, ó, apontando, né, para o movimento dos nossos braços, que é uma articulação móvel. Entendido? E qual é o maior osso do corpo humano? É o fêmur, que a gente diz que fica localizado na coxa. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa esquematização. O que vem dizendo aí embaixo? Representação do esqueleto humano. No destaque para a caixa torácica. Um conjunto de estruturas ósseas que protegem órgãos como o coração e os pulmões. Crianças, lembra aí da função dos ossos? Qual é a função dos ossos? Proteger, né, e também participar dos movimentos do corpo humano, né, em conjunto com os músculos e as articulações. Não foi isso que a gente viu? Foi, né? Então, aqui é um exemplo de proteção. Então, essa caixa torácica, que é formada por ossos, elas promovem a proteção dos pulmões e também do coração. Então, estamos aí observando aí um exemplo de proteção dos ossos, tá? Aí, para quem ainda não tinha entendido essa função de proteção que os ossos possuem, certo? Bom, eu vou tentar tirar bem aqui essa barra, que a gente não vai conseguir ver direitinho. Um momentinho, tá, crianças? Enquanto eu tento. Pronto, agora sim. Modelo de articulação do braço. Olha só, isso aqui é uma atividade, tá, que vocês podem realizar na casa de vocês, que é uma exemplificação do modelo de articulação do braço. Diz assim: você já pensou nas vantagens de termos articulações? São inúmeras, né, crianças, de podermos realizar qualquer movimento que quisermos com o nosso corpo. Então, vamos fazer um modelo de articulação do braço. Qual é o material que vocês precisam ter para realizar essa atividade em casa? Vocês precisam de 2 elásticos de látex, um grampo tipo bailarina, um pedaço de papelão ou cartolina, uma tesoura de pontas arredondadas, tá? Aí, atenção, faça com a ajuda de um adulto, tá? Porque tem materiais aí que são perigosos, então é sempre bom realizar essas atividades com o adulto, certo? Vamos aqui para os procedimentos. E tem as imagens, né? Como apoio para o elástico, vocês precisam prestar atenção qual é o local. Apoio para elástico, braço, eixo e o antebraço. Aí diz assim: 1. Reproduza o desenho ao lado em um papelão e recorte o braço e o antebraço. Presta atenção, recortar o braço e do antebraço, tá? 2. Sobreponha os modelos e prenda-os no eixo com o grampo. Em seguida, passe os elásticos nos apoios
conforme indicado na figura ao lado, tá? Já temos aqui a figura ao lado, ó. Apoio para o elástico, onde deve ser colocado o elástico, o eixo, tá? E aí vem indicando o elástico, onde ficam os dois elásticos, no caso. Aí vem indicando também onde fica o antebraço e os apoios, tá? Para colocar o elástico. Aí tem observação e conclusão. Utilizando o modelo construído, simule os movimentos do braço. Depois, converse com os colegas sobre o tipo de articulação que temos no braço e quais os benefícios que elas nos oferecem, tá? Então, ó, são vários benefícios, né, que temos aí com a articulação no braço, ok? Vamos falar agora sobre os músculos, tá? Que são também de extrema importância. Os músculos, eles se localizam entre os ossos e a pele, tá? Dando forma ao corpo e protegendo os órgãos internos. Então, vamos recapitular aqui, ó. Os músculos localizam entre os ossos e a pele, tá? Outra coisa, dando forma ao corpo e protegendo os órgãos internos. Os músculos, eles se contraem e se relaxam, dando movimento e força ao corpo. Isso aqui é essencial. Os músculos, eles se contraem e também se relaxam, dando aí movimento e força ao nosso corpo. E em nosso corpo, crianças, existem 3 tipos de músculos, tá? Quais são eles? Estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado. E agora iremos falar sobre cada um deles, tá bom? Então, vamos iniciar aqui com o músculo estriado esquelético. Este permite mover as partes do esqueleto de acordo com a nossa vontade. Se é de acordo com nossa vontade, devemos chamar de voluntário, certo? Então, o músculo estriado esquelético, ele permite mover as partes do esqueleto de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, nosso braço, o músculo que tem no nosso braço, é de acordo com nossa vontade, certo? Músculo estriado cardíaco é responsável pelos batimentos do coração. É um músculo involuntário, ou seja, não depende de nossa vontade para se contrair. Então, se não depende de nossa vontade, ele é chamado de involuntário. Involuntário é quando a gente não controla, porque a gente não consegue controlar, então é independente da nossa vontade, querer ou não querer esses movimentos, tá? Eles vão ali existir, certo? Então, por isso eles são chamados de involuntários, tá? Então, músculo estriado cardíaco, ele é responsável pelos batimentos do coração. Será que a gente consegue controlar os batimentos do coração? Não, né? Então, é um músculo chamado de involuntário. Independe, né? Não depende, na verdade, perdão aqui, não depende de nossa vontade para se contrair. Músculos não estriados é responsável pelo movimento de órgãos internos, como o estômago e o intestino, tá? Então, músculo não estriado, aí ele é responsável por órgãos internos. Ele dá exemplos, como estômago e intestino. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês conseguem controlar os movimentos do estômago e intestino? Você consegue, eu não quero mais que ocorra movimentos no meu estômago e nem no meu intestino, eu não quero mais. E vai parar de realizar os movimentos. Você consegue fazer isso porque eu não consigo, né? Então, nós não conseguimos, tá? Controlar. Então, aqui o músculo não estriado, né, que é o responsável por movimentos de órgãos internos, eles são involuntários também. Não depende de nossa vontade.
Certo, crianças? Bom, finalizou aqui um conteúdo bem pequeno, tá? E bem interessante, bem fácil de aprender, não é verdade? O sistema locomotor. Então, agora vocês irão ler e responder as páginas 98 a 101 do livro de ciências, tá certo? Então, vocês vão ler, tá? Pegar o livro de ciências, abrir na página 98 e ler sobre o que falamos aqui na aula. São poucas as páginas, tá? Só para fixação, ok? Do conteúdo, certo? E na página 101 tem o exercício, né? Que é de fixação. Então, vocês irão ler as páginas e responder a página 101, né? De exercícios, certo? Então, agora vocês irão pausar o vídeo, vão ler as páginas e responder, certo? Depois, quando vocês finalizarem, aí vocês voltem aqui no vídeo para terminar de assistir, certo? Então, vou estar aqui esperando vocês. Bom, crianças, eu acredito que vocês já leram as páginas, também já responderam, tá? A página 101, não é verdade? Então, agora vamos iniciar a correção, ok? Então, vamos lá. Página 101 tem atividades. Primeira questão. Todos os músculos do corpo são executados pelos músculos, que são formados de tecidos capazes de se contrair. Observe a ilustração ao lado. Olha aqui, tem músculo relaxado. Vocês podem até fazer esse movimento, tá? Músculo relaxado, aí músculo contraído, tá? Músculo relaxado, músculo contraído. Agora responda. Que mecanismo possibilita que pessoas e outros animais se movimentam? Aí tem, ó, o mecanismo de contração e relaxamento dos músculos. Então, o que devemos aprender dessa questão? Que ela diz assim, todos os movimentos do corpo são executados pelos músculos, que são formados de tecidos capazes de se contrair. Aí diz, que mecanismo possibilita que pessoas e outros animais se movimentam? Quais são os mecanismos? O mecanismo de contração e relaxamento dos músculos, certo? Segunda, explique a diferença entre músculos voluntários e involuntários. Falamos muito sobre isso, né, na nossa aula. Então, os músculos involuntários se movimentam sem a nossa vontade ou comando, não é verdade? Os voluntários só se movimentam ao nosso comando. Então, preste atenção. Quando eu digo que o músculo ele é involuntário, eles se movimentam sem a nossa vontade ou comando. Mas quando eu tenho músculos voluntários, só se movimentam com o nosso comando, tá certo? Letra B. Articulações móveis e semimóveis. As articulações móveis permitem movimentos amplos e as semimóveis permitem movimentos pequenos. Então, é justamente isso. Quando eu digo articulações móveis, eu tenho que relacionar com movimentos amplos. Quando eu falo articulações semimóveis, eu preciso associar movimento a pequenos movimentos. Certinho? E tem a terceira questão que diz assim, em grupos, faça uma pesquisa sobre doenças que podem atingir o sistema locomotor e como podem ser evitadas e tratadas. Escolha uma das doenças encontradas e apresentem sua pesquisa para a classe. Bom, aqui é resposta pessoal, tá? Porque existem várias doenças que podem afetar o sistema locomotor. Então, como é resposta pessoal, ele traz também a sugestão, no qual vocês podem pesquisar sobre a osteoporose, artrose, tendinite. Aí, entre outras aí que existem, tá? São doenças que afetam o sistema locomotor. Então, localizado aí a doença que vocês querem pesquisar, aí vocês podem fazer o seguinte, o que ele está pedindo?
como podem ser evitadas e tratadas. Então, é uma pesquisa enfatizando justamente isso, tá? Depois de localizar a doença, aí vocês irão pesquisar como é que pode ser evitadas e tratadas, tá? E pode ser, eu falei aqui para pesquisar uma, né? Mas pode ser todas, ó, porque a questão diz até o seguinte: façam uma pesquisa sobre doenças que podem atingir o sistema locomotor. Então, vocês podem juntar, né, 2, 3 ou mais, tá? Ou enfatizar só uma, fica a critério, tá bom? Então, é isso, tá, crianças? Então, pode ser, vocês podem pesquisar só uma, tá? Ele até diz aqui, escolha uma das doenças. Eu acho que fica melhor só uma, né, crianças? Então, escolham aí só uma das doenças. Já que está falando mesmo, né, a questão, escolha uma das doenças encontradas e apresente sua pesquisa para a classe, tá? Eu me confundi aqui com enunciado de cima, tá? Então, escolha aí uma doença, tá? E veja aí na sua pesquisa como elas podem ser evitadas e tratadas, ok? Então, crianças, desculpas aí pela minha enrolação na terceira questão, me confundi aqui no enunciado. Por isso que é importante a gente ler bem direitinho, tá? Então, finalizou a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, sobre esse conteúdo importantíssimo, que é o sistema locomotor. Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula.